Agora sim, gente. Definitivo, para você que nos assiste através da Explosão da Rede, estamos fazendo alguns testes aqui para ver, né? Como é que tá a qualidade do som, né? Para ver como é que tá saindo também a questão do nosso vídeo, né? E para você que nos assiste, o nosso muito obrigado pela sua companhia nessa madrugada, onde a gente vai trazer uma mensagem da palavra de Deus para você. O título dessa mensagem é: Você é filho de Deus ou filho da desobediência, da ira? Aí você tem que provar, né? Prove que você é filho de Deus. Prove que você é filho da desobediência. Isso com seus atos, com suas atitudes. Bom, eu gostaria que também você compartilhasse essa live, compartilhasse esse momento de fé nessa madrugada, né? Se desse, a gente podia entrar também em cadeia com a rádio, né? Podia entrar em cadeia com a rádio, mas depois essa mensagem é também transmitida lá na Explosão na Rede. Bom, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Explosão da Rede Gospel. Também se siga na nossa página lá no Facebook, Explosão da Rede Gospel. Gente, tenho muitas mensagens para estar compartilhando com vocês e anteriormente a gente vinha compartilhando essas mensagens no Facebook, no YouTube, e a partir desse momento a gente decidiu, né, buscou uma forma de transmitir nossas mensagens aqui no site, aqui no canal, aqui na rádio, né, aqui na TV, no nosso canal. Então essa mensagem ela está sendo gravada e depois vai ficar disponível em nosso site da Explosão na Rede e vai ficar disponível também aí para você, né, poder ouvir outras vezes, né? A gente vai ver a possibilidade também. Tem dois sites: o site da Explosão da Rede, né? Explosão da Rede tv.agoranaweb.com.br e o Explosão, e também no site da Web TV de Ijuí. Esses dois sites que a gente vai deixar disponível, então, para você poder aí assistir essa mensagem da palavra de Deus. Então, gostaria de convidar você que gosta do Evangelho, gosta da palavra de Deus, então, estar refletindo com a gente na mensagem da palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, nesta oportunidade. A gente está gravando de madrugada, porque estamos aqui faz horas preparando o estúdio, preparando esse momento para trazer, né? Estava preparando câmeras, luzes, tudo para que a gente pudesse trazer esse momento de reflexão. É de madrugada, essa palavra já Deus tem me falado fortemente, que a gente vai trazer. E tem outras palavras também que a gente quer compartilhar com você. O Evangelho é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para transformar todo aquele que crê. E hoje, você vê o título que está passando aqui embaixo, olha aí, ó. Você é filho de Deus ou filho da desobediência, da ira? Você prova com seus atos. A fé sem obras é morta. Por isso, todo aquele que se diz que tem fé, tem obras também. Hoje, muita gente diz que é filho de Deus. Mas vocês viram aqui, você é filho de Deus, a gente vai trazer aqui um detalhezinho, um detalhe muito importante que tem que acontecer na sua vida. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem gente que é filho da desobediência, filho da ira, e não sabe. E a gente precisa falar para essas pessoas que elas são filho da desobediência, filho da ira, e que devem fugir, fugir dessa ira, que é a ira de Deus sobre elas. Então a gente precisa falar isso, a gente precisa trazer isso, mostrar para as pessoas que nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo serve a Deus. Bom, o texto está no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Gostaria que você que tenha a Bíblia aí, Bíblia digital, no celular, para você que tenha a sua Bíblia no computador, onde você estiver aí, para estar meditando juntamente com a gente aqui nas Escrituras.
Então, convido você aí que tem a sua Bíblia digital. Eu tenho várias Bíblias no meu celular. E hoje eu quero compartilhar com você, então, esse texto da Palavra de Deus que você encontra no livro de Efésios. Para você que não tem Bíblia, eu vou colocar aqui, né? Colocar aqui para vocês. Tá aí. Esse é o texto que a gente vai trazer, então, essa palavra em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 5, 6. Vamos lá. Você que tem a sua Bíblia aí, né? Pra ver como é que tá aí, como é que tá o pessoal que está nos assistindo na TV, consegue ler bem, gente? Qualquer coisa manda manda uma mensagem pra gente aí, pra gente saber, né? Mas eu tô vendo aqui, tô tendo o retorno, tá bom, né? Dá para ler aqui, né? E vos vivificou, estando vós... Isso aí. Bom, o versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera em quem? Que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Sobe um pouquinho aí, nos filhos da desobediência. É só, né? Como eu falei, tem os filhos de Deus e tem os filhos da desobediência. Daqui a pouco a gente vai saber quem são esses filhos da desobediência. E aqui diz assim, entre o versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos de Deus, filhos da desobediência e filhos da ira, como os outros também. No versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, versículo 4, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha bem, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui. Olha só, amados, né? Tem muita gente que pensa que serve a Deus, mas não serve. Tem muita gente que pensa que é crente, mas não é. Tem muita gente que pensa que vai para o céu, mas não vai. Se a gente viu nesse texto das Escrituras, aonde que mostra que tem pessoas que estão mortas em pecados, mortas em suas ofensas. Tem muita gente que anda por aí, mas está morto. Por que muitas vezes a gente prega para uma pessoa e aquela pessoa parece que, não ouviu, não sentiu nada, não, fala nada, porque está morto. Era assim que a gente vivia antes, né? As pessoas falavam para a gente, entrava por aqui, saía por aqui, Morto não fala, morto não, morto só cheira, cheira mal. Isso que Jesus falou, né? Para os fariseus, para os religiosos que achavam que eram os únicos, sacerdotes, filhos de Deus. E o que o Senhor diz para eles? Vocês são como túmulos caiados, O que tem nos túmulos? Mortos. Mas aí a pessoa pode perguntar assim, como eu estou vivo, Sim, todos estamos vivos. Mas tem pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Isso aconteceu lá, desde que Adão e Eva pecaram, Eles morreram espiritualmente, não morreram biologicamente.
Estavam mortos porque desobedeceram, porque pecaram, porque ofenderam a Deus. Desobedeceram uma ordem que não era para comer do fruto, né, do bem e do mal, e eles foram lá e comeram ouvindo a serpente. Então, todos nós estávamos mortos. Né? E aqui diz no versículo 1, e vos, olha aqui que diz, e vos vivificou. Por que o Senhor nos vivificou? Porque nós estávamos mortos. Em seguida, vem falando, tem pessoas que vão na igreja e estão mortas. Não houve ainda aquela ressurreição, não ouviram ainda a voz do Filho de Deus. Tem muita gente que vai, nada acontece na vida porque está morta. Mortas em ofensas e pecados, delitos e pecados. Texto das Escrituras que diz isso. Por isso que aqui no versículo 1, o Senhor está falando aqui através do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, e vos vivificou, estando o quê? Vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, estávamos mortos. Por isso que eu digo, você está vivo na presença de Deus? Você tem um Espírito Santo? Você anda no Espírito? Você anda na palavra? Você pratica essa palavra? E o texto diz, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, quer dizer, morte espiritual. Tem muitos, como eu dizer assim, zumbis andando por aí, né? A pessoa diz, mas eu não estou morto. Mas está morto espiritualmente, está morto para Deus. Tem muita gente ainda que anda morto nas suas ofensas, nos seus pecados, não se arrepende, não confessa seus pecados, não pede perdão para Deus. Continua morto. Estava vendo aqui uma viver em Cristo, que diz assim, vos vivificou, ou seja, vocês foram feitos vivos. Porque estavam mortos. Mortos no quê? Ofensas e pecados. Estando vós mortos em ofensas e pecados, ou seja, depravação total devido à queda e pecado original. Depravação total, vivia em ofensas e pecado. Né? E aí, no versículo de número 2, diz assim, que no outro tempo, então, por isso que eu digo, tem muita gente que acha que está... O fato de ser filho de crente, né? O fato de achar que desde pequeno, né? Filho de pastor, filho de líder. Gente, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não ser ressuscitado pelo Filho de Deus, não entra no céu. Ser filho de pastor, filho de crente, né? Porque aqui diz, como diz, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como diz, às vezes quando a gente quando nasce, né? Quando nasce a criança, né? No início a gente diz, né? Para ela, que anjinho, né? Quando pega a criança no colo, que anjinho, espera para ver, espera ela crescer para te ver, né? A pessoa já nasce em pecado e a natureza dela já é corrompida, né? Já é para fazer todo tipo de mal. É isso que diz as Escrituras. Então, cabe perguntar, você está vivo ou você está morto? Como você pode provar isso? A gente pode provar que está vivo, né? A palavra de Deus aqui diz, e vos vivificou, ou seja, vocês foram feitos vivos. Temos que ser feitos vivos, porque se